Bom dia, pessoal. Bom dia, Elô. Dia. Bom dia, Rafa. Vamos ligar as câmeras, por favor. Ô tia, desculpa, por causa que eu não, que a minha mãe e meu pai não tinha recebido o comunicado que teria aulas online. Uai, como assim? Não, eles não tinham recebido. Só foram Estranho, receber ontem. porque na verdade nós estamos tendo aula online desde o dia 23 de março. Muito estranho mesmo. Na lista de transmissão, todo dia vai a data da aula, o horário da aula, Uhum. né? Meus Sim. amores, bom dia, vamos Bom lá. dia. Vamos ligar as câmeras. Para quem quiser ir adiantando, né? A escola vem solicitando que vocês vão lá no chat, no bate-papo, coloquem o nome de vocês e a palavra presente, para a gente controlar a frequência de quem está assistindo às aulas, combinado? Então, vamos lá no bate-papo, lá no chat, coloque o nome, por favor, e a palavra presente, combinado? Que aí a gente controla melhor quem é que está assistindo às aulas. Vocês estão escutando direitinho, o som tá Sim. bom? Tá bom? Beleza. Isso. Vamos lá, eu vou esperar um pouquinho ainda, alguns alunos entrando. Isabelle, Rogério, Daniel, João Pedro. Vamos lá, pessoal, por favor, liguem as câmeras, tá? Os microfones vocês podem deixar desativados e na hora que precisarem conversar comigo, vocês ativem. Combinado? Certo? Primeira vez que eu estou participando, né? Quem é que está falando? Daniel. Ei, Daniel, ela me falou que ela teve um probleminha de comunicação com a escola e ela começou a participar hoje das aulas. Vamos lá, Gabriel, muito bem, ligou a câmera. Vamos, Daniel, Jadir. Ei, Jadir, bom dia, todo tecnológico. Vou esperar Oi. mais, tá, gente, para o restante da turma entrar. Nós estamos só com 9 participantes. E aí eu vou repetir. A escola solicita que vocês, aquele aluno que for entrando, coloque lá no chat o nome e a palavra presente, tá bom? Que aí a gente vai conseguir controlar a frequência de vocês. Lá no chat, colocar o nome e a palavra presente. Combinado? Certinho? Muito bem. São 8 horas, nós vamos começar nossa aula agora. E aí eu vou pedir um favor a vocês. Peguem o livro de língua portuguesa na página 82 e 83, que foi onde nós paramos na aula de terça-feira, certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Prontinho, todo mundo tendo acesso aqui, combinado? Só relembrando, na aula de terça-feira, eu expliquei a vocês os pronomes demonstrativos, que são usados para demonstrar alguma coisa, e que toda vez, pessoal, por favor, não risquem Tô a tela. riscando. Isso, agora eu bloqueio para que não haja, para que ninguém risque, tá? Só um minutinho aqui.
Pronto. Aí nós vimos os pronomes demonstrativos e que toda vez que nós formos utilizá-los, nós temos que fazer uma relação ao espaço, certo? Ao tempo ou em relação ao texto. Lembram? Fiz o esqueminha, mandei no Alunos Book para vocês, certo? Falei dos pronomes indefinidos, nós já fizemos essa parte aqui, que pronome indefinido é quando uma palavra tem sentido vago, sentido impreciso. Ou seja, quando eu uso, por exemplo, nada, tudo, todos, ninguém, alguém, então tudo isso aí são pronomes indefinidos, justamente porque, como o nome diz, indefinido, ele não define exatamente, ele não dá precisão. E aí, aqui nós temos a tabela, né, como eu expliquei terça-feira, dos pronomes indefinidos. Eles são variáveis ou invariáveis. Invariáveis é porque ele é só neste formato. Ele não tem plural, ele não tem masculino, ele não tem feminino, ou seja, ele não varia. Por isso, ele é invariável. Então, quando eu falo assim para vocês, alguém me chamou, esse alguém, eu consigo determinar quem é? Não. Justamente por isso, ele é classificado como pronome indefinido, porque eu não consigo definir quando eu uso alguma palavra. Por exemplo, Tia, quando eu uso oi. em qual página você tá que eu cheguei agora? Página 83. Tá. Tá bom? Página 83. Então, quando eu falo assim, nada do que eu tentei deu certo. O que é esse nada? O que foi que eu tentei que não deu certo? Então, observem como esse nada aqui, ele tem sentido vago, sentido impreciso. Justamente por isso, ele é conhecido como pronome indefinido. Só que assim como os invariáveis, nós temos os variáveis. Ou seja, variável porque tem singular e tem plural, e alguns ainda têm singular e plural masculino e feminino, certo? Então, estes aqui são os pronomes indefinidos, combinado? Agora, mais abaixo, que foi justamente onde nós paramos na aula passada, eu pergunto a vocês o seguinte: com base no que você estudou, identifique um pronome indefinido na frase a seguir e indique se ele é variável ou se ele é invariável, justificando sua escolha. Então, prestem atenção aqui. Todos responderam a questionamentos sobre como se locomoviam. Qual é o pronome indefinido, gente? Olha aqui, estou mexendo no cursor. O pronome é todos. Tá vendo? Então, todos é o pronome indefinido. Vocês podem anotar. Aí eu pergunto, todos é variável ou é invariável? Variável. Todos, ele é variável. Por que ele é variável? Ele apresenta plural e ele está no masculino, concordam? Tanto que eu tenho toda, todas, todo, não é isso? Então, a resposta que vocês vão anotar é esta aqui. Todos é o pronome. Tia, e só tem todos. Nessa frase, só todos. Qual você achou que seria? Questionários.
questionários é substantivo, é o nome de alguma coisa, tá bom? Então, aqui o pronome único que nós temos é todos. Aí anotem, por favor, todos. Aí eu quero saber se ele é variável ou invariável. Vocês vão me dizer que ele é variável, porque ele apresenta, na verdade, flexão de número, que é o plural, e ainda, né, se refere a algo masculino. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho para que vocês anotem. Combinado? Helena, Lara, Cecília, Rafael, Sofia, Gabriela, um monte de gente com a câmera desligada. Anitta. Vamos lá, pessoal. Tentem ligar as câmeras, por favor. Certo? Posso prosseguir? Posso? Pode, tia. Tem gente que é para me perguntar, tá me perguntando se é para fazer alguma coisa, é para anotar essa resposta, tá, gente? É por isso que eu estou esperando, tá? Vamos subir um pouquinho. Agora, nós vamos falar do pronome interrogativo. Essa palavra lembra o que a vocês? Interrogativo. Lembra o que a vocês? Para mim, lembra um pronome que é de interrogar. Interrogar, perguntar, não é isso? É uma interrogação. Nós temos o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. Então, quando nós falamos em pronomes interrogativos, são aqueles pronomes que nós usamos para fazer um questionamento, fazer uma pergunta, seja ela direta ou indireta. Por exemplo, quando eu falo assim, qual é o seu nome, menina? Qual foi a palavrinha que eu usei para fazer a pergunta? Qual? Qual? Perfeito. Mas eu posso dizer assim, eu posso falar essa mesma frase de uma maneira mais indireta. Por exemplo, eu gostaria de saber qual é o seu nome. Observaram que essa pergunta, ela passou a ser mais indireta do que a primeira? Qual é o seu nome, menina? Ela ficou mais suave. Quando ela fica mais suave, a gente fala que ela é indireta. Só que tanto para as perguntas diretas quanto para as perguntas indiretas, nós usamos o pronome interrogativo. Então, vamos à frase a seguir aqui. A pesquisa buscava saber qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que esse trecho tem uma interrogação direta ou indireta? Indireta. Indireta, ou seja, Direta. ela está perguntando diretamente alguma coisa. Qual é a sua percepção sobre saúde? Se fosse uma pergunta direta, seria dessa forma, vocês concordam? Uhum. Qual é a sua percepção sobre saúde? Essa seria uma pergunta direta. Mas aqui, olha como ela está anotada. A pesquisa buscava saber qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental. Então, eu quero que vocês grifem esse
qual aqui para mim, por favor. Tá. Grifem, por favor, o qual. E grifem essa frase aqui, ó. A frase contém uma interrogativa indireta. Grifem isso, por favor. Ou seja, eu estou explicando o que é uma interrogativa direta e uma indireta. Isso aí tá claro na cabecinha de vocês? Dá um okzinho aí para a tia se tiver. Beleza. Agora, eu quero que vocês transformem essa interrogação indireta em uma frase interrogativa direta. E eu já tinha até dito a vocês anteriormente, se ela fosse direta, ela ficaria da seguinte maneira: qual, ó, ela vai começar com o pronome interrogativo para ser direta, estão vendo? Ela vai começar com o pronome interrogativo, que é o qual. Então, ela vai ficar da seguinte maneira: qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental? Vocês podem copiar só até aqui, só até o ponto de interrogação. Gabriel, prestando atenção, copia aqui para a tia. Só até o ponto de interrogação, tá bom? Frente. Estou esperando, meus amores. Helena, tá conseguindo entender o que é para fazer? Beleza. Larinha, tá tudo bem? Tá conseguindo? Então, vocês vão anotar para a tia só até aqui, ó. Observem que para ser direta, eu começo com o pronome interrogativo. Tudo bem? Eduardo, tá tudo bem? Tá conseguindo, meu amor, acompanhar? Anitta, beleza. Tem alguns rostinhos que eu não tô conseguindo ver, né? Mas a tia já pediu tanto para ligar as câmeras. Terminei, tia. Ótimo. Aí, quem ainda não terminou, não tem problema, tá? Eu só vou falar aqui a letra B. A B. Que palavra atribui à frase um sentido interrogativo? Atribui à frase um sentido de pergunta. Qual é a palavrinha? Qual? Qual? Então, vocês só precisam anotar isso. Tudo bem? Só a palavrinha qual. Combinado? Posso subir para todo mundo? Pode. Pera. Vou subir só um pouquinho aqui. Gente, toda aula do sexto ano, eu converso com vocês a respeito das conversinhas desnecessárias no chat. Enquanto vocês estão escrevendo coisas desnecessárias no chat, vocês estão deixando de prestar atenção na aula. Eu não vou ficar sendo chata e falando a mesma coisa toda vez, tá? Se vocês estiverem conversando no chat e depois me perguntarem alguma coisa que eu já expliquei, eu não vou explicar novamente. Combinado assim? Vamos lá, pessoal. Então, isso aqui eu preciso que vocês passem marca-texto. Eu preciso que vocês grifem. Os pronomes interrogativos são aqueles usados em frases que contêm perguntas que sejam interrogativas diretas, desculpem, quer sejam
interrogativas diretas, quer sejam indiretas. Atuam como pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quanto. Tá claro isso aí? Por exemplo, quando eu falo assim, o que você me perguntou, observem que eu usei o antes do que. Mas quem tem valor de pronome interrogativo aí vai ser quem? Vai ser o que, concordam? Muita gente escreve o que junto, mas o que junto não existe, ele é separado, combinado? Quem me perguntou alguma coisa? Qual é o seu nome? Quanto custou essa bicicleta? Ou seja, pronomes que nós usamos para fazer perguntas diretas ou indiretas. Diretas é quando eu começo com o pronome e eu uso ponto de interrogação, certo? Na indireta, o pronome vem no meio e eu não uso ponto de interrogação. Combinado? Entenderam isso? Gabriel, entendeu, meu amor? Joia. Vou aqui subir mais um pouquinho. Aí, tá pedindo na número 6. Crie uma frase interrogativa direta perguntando algo que você gostaria de saber sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Vou dar um minutinho para vocês fazerem uma pergunta direta. Direta é colocando o pronome no início. Lembra que a tia falou? Então, vocês vão fazer uma pergunta direta, perguntando algo que você gostaria de saber sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Depois eu vou perguntar a um aluno qual foi a pergunta que ele fez. Eu fiz aqui, meu Deus do céu. Terminei. Ô, tia Fernanda, Oi, amor. eu não entendi a pergunta. Não entendeu a pergunta? Olha só, eu quero saber, eu quero que você faça uma pergunta, um questionamento sobre algo que você gostaria de saber sobre a bicicleta como meio de transporte. Rafaela, fala para mim qual foi a pergunta que você fez. Que benefícios a bicicleta traz ao meio ambiente? Perfeito. Que benefícios a bicicleta traz ao meio ambiente? Além do que, eu poderia usar quais também. Tá vendo que é a variação do qual? Por exemplo, quais benefícios a bicicleta traz ao meio ambiente? Certo? Para quem não fez, pode fazer igual a da Rafa. Quais benefícios a bicicleta traz ao meio ambiente ou que benefícios a bicicleta traz ao meio ambiente? Lembrando que tem que terminar com uma interrogação, tá bom? Porque o questionamento é direto, a pergunta é direta. Então, tem que colocar aí um ponto de interrogação no final da frase. Terminei de copiar. Beleza? Aí, olha o que está pedindo neste ponto. Agora, transforme a frase que você construiu em uma interrogativa indireta e circule o pronome interrogativo que você usou. Então, a Rafa falou assim para nós.
Que benefícios a bicicleta traz ou que benefícios o uso da bicicleta traz ao meio ambiente? A Rafaela usou qual pronome interrogativo, gente? Usou que. Eu falei que vocês poderiam usar que ou quais. Concordam? Não foi isso que eu disse? Agora, de que maneira nós poderíamos transformar essa interrogativa direta que a Rafaela nos falou em uma interrogativa indireta? Para eu colocar a indireta, o pronome ele não vai vir mais no início da frase. Ele vai vir no meio da frase e eu não vou ter mais um ponto de interrogação no final da frase. A única coisa vai ser um ponto normal, final, certo? Então, nós poderíamos fazer da seguinte maneira. Eu gostaria de saber que ou quais benefícios o uso da bicicleta traz ao meio ambiente. Tia, Oi? pode ser, eu buscava saber? Eu Como é? buscava saber? Pode. Então, eu vou anotar aqui. Eu gostaria de saber. Vou colocar no chat. Vou colocar dois pronomes. Que ou quais benefícios a bicicleta... Espera aí que eu estou digitando. Traz ao meio ambiente. Lembrando, pessoal, deixa eu colocar para todos aqui. Será que foi para todos? Para todos aí? Deixa eu ver. Não, eu não tô vendo, não. Tá colocando aqui como se fosse só Eu não vi, não, tia. todos em reunião. Deixa eu... Peraí que agora eu vou colocar. Ah, agora vi. Pronto. Pronto? Pronto. Beleza. Aí observem, pessoal, que os pronomes são esses, o que e o quais. Tia, Certo? Oi? a Heloísa tá falando ali o que ela colocou no livro dela e tá perguntando se tá certo. Quem? A Heloísa. Deixa eu ver aqui. Ok, quais benefícios a bike, não da bike, tá? Quais os benefícios a bike traz para o meio ambiente? Só que... Tia, Ah, tá errado. Quais peraí. benefícios? Peraí, Esse é o meu. O da Heloísa é outro. Da qual a bicicleta traz ao meio ambiente Não, aqui tá errado, tá, Elo? O ideal seria, você tá falando da interrogativa direta ou indireta? Fala para mim, Heloísa. Indireta. Direta? Indireta. Indireta. Então, aqui você precisaria começar com gostaria de saber, preciso saber, é importante saber. Só que não é da qual, tá? Aí você vai colocar quais benefícios ou que benefícios. Combinado? Uhum. Beleza. Beleza, tá? Isadora, quer falar alguma coisa? Não? Então, todo mundo aí anotou? Lembrando, gente, se quiserem colocar essa observação, quando a pergunta é direta,
ela começa com o pronome interrogativo e ela termina com um ponto de interrogação. Quando a interrogativa é indireta, o pronome vem no meio da frase e a gente termina com o ponto final, certo? Sim. Ok? Então, agora, todo mundo virando para a página 84. Na página 84, nós temos agora uma outra coisa, uma outra classe gramatical para estudar, que é uma coisinha que nós chamamos de numeral. Quais são as classes gramaticais que nós estudamos até agora? As classes de palavras que nós estudamos até agora. Quem consegue enumerar com a tia aí? Vamos lá. Primeiro, substantivo. Depois, adjetivo. Artigo. 3, Pronome. 4, Certo? Isso. E agora nós vamos estudar o Numeral. certo? 5. Isso, nós vamos estudar o numeral. Então, quando eu falo em numeral, o numeral ele vai aparecer para nós de duas maneiras. Ele pode aparecer em algarismo, igual está em negrito aqui, estão vendo? Sim. Né? Em algarismo. E ele pode aparecer por extenso, que é o que nós chamamos de numeral, tá? Então, numeral e algarismo, ok? Quando ele está por extenso, é o que nós chamamos de numeral. E quando ele está em algarismo, ele também é um número, mas um número representado por meio de algarismo. Até aí tudo bem, certo? Então vamos ler o trecho em destaque aqui. Os cientistas recorreram a um banco de dados com 8.802 moradores de 7 cidades europeias. Antuérpia, na Bélgica, Barcelona, na Espanha, Londres, na Inglaterra, Orebro, na Suécia, Roma, na Itália, Viena, na Áustria e Zurique, na Suíça. Todos responderam a questionários sobre como se locomoviam e qual a percepção da própria saúde física e mental. Ao final de 2 anos, 3.567 participantes voltaram a preencher os formulários. Aí, vocês viram que nós temos alguns termos em destaque, certo? Todos esses termos em destaques, eles estão sendo usados para dar nome a alguma coisa, para dar qualidade ou para indicar quantidade? Quantidade. Indicar quantidade. Então, a terceira alternativa é a correta. Antes de nós prosseguirmos, eu vou dizer uma coisinha a vocês. Por que será que alguns números apareceram em forma de escrita e outras em forma de algarismo? Eu sei, tia, eu sei. Tem uns que tem escrita muito longa, eles colocam como algarismo. Peraí, deixa um de cada vez. Helena, fala para mim, amor. Que os números abaixo de 10 são escritos e os números acima de 10 são em algarismo, porque você me falou. Muito bem! Significa que na aula de redação vocês prestaram atenção e que vocês não vão mais errar. Adorei! Ou seja, quando a gente se refere a numerais,
Pessoal, isso não vale para hora nem para ano, tudo bem? Mas quando a gente se refere à quantidade, 2 meninos, 9 meninos, 15 meninos, até o número 10, nós vamos escrever por extenso. A partir daí, do 11 em diante, a gente vai usar algarismos, não é isso? Muito bem, adorei a resposta. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui. Quando eu pergunto qual é a diferença gráfica, ou seja, gráfica escrita, entre os termos em destaque, vocês vão escrever que o 8.802 e 3.567 estão em algarismos, porque são as palavras que nós vamos utilizar, combinado? Então, eles estão escritos em algarismos. Ô tia, então, mas por que está escrito grafados? Grafado é a mesma coisa que escrito. São palavras sinônimas. Grafado vem de grafia, de escrita. Caligrafia é uma grafia adequada, certo? Anotaram aí? Não, peraí, tia. Então, anota. É para escrever como estão? Então, vocês vão escrever o seguinte, que 8.802 e 3.567 estão escritos em algarismos. Ponto. Estão escritos em algarismos. Ponto. Enquanto 7 e 2 foram escritos por extenso. Aí aqui essa outra parte é igualzinha, está aqui no livro. Enquanto 7 e 2 foram escritos por extenso. Aí, quem terminou já pega o marca-texto para a tia. E nós vamos grifar isso aqui. Numeral é a classe gramatical de palavras usadas para indicar uma quantidade ou uma sequência numérica. Enquanto o algarismo é cada símbolo usado para representar um número. Então, quando eu digo 1 por extenso, eu estou usando o numeral. Quando eu uso o número 1, eu estou usando um algarismo. Claro, isso? Sim. Beleza. Posso prosseguir? Pode. Grifaram, então, o que a tia pediu, né? Sim. Beleza. Aí, aqui, sabendo disso, classifique os termos como numerais ou algarismo. Então, quais são os numerais que apareceram lá no texto? 2 e 7. 7 e 2. Isso mesmo, 7 e 2. Enquanto os algarismos que apareceram são 8.802 e 3.567. Isso aí, Isadora. Pronto. Aí, pessoal, essa parte aqui eu não vou fazer com vocês agora, depois vocês vão fazer sozinhos, porque tudo isso é sobre numeral e algarismo, tudo que a tia explicou até agora, certo? Certo. Por que eu não vou fazer com vocês agora? Nossa aula, nós temos menos de 10 minutos para acabar. E eu preciso
preciso explicar isso aqui a vocês. Então, muita atenção, podem pegar marca-texto, e aí vocês vão grifar para mim isso aqui. Os numerais, eles são classificados da seguinte forma. Eles são cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Como vocês vão classificação? Quando eu falo nos numerais cardinais, ele só representa a quantidade, certo? 1, 2, 3, 1.882, ou seja, numeral cardinal, ele representa exatamente a quantidade, o número, certo? Isso é cardinal. Até aí, tudo bem? Sim. Agora, quando eu falo numeral ordinal vem de ordem. Então, prestem atenção, indica a ordem dos seres em uma determinada série. Então, quando eu falo primeiro, segundo, terceiro, 11º, 12º, 24º, 35º, eu não estou estabelecendo uma ordem. Toda vez que eu estabeleço uma ordem, o tipo de numeral utilizado é o numeral ordinal. O nome já fala. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, cardinal só indica a quantidade. 1, 2, 3, 4. Ordinal indica a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora, multiplicativo lembra o que a vocês? Multiplicação. Multiplicação. Dobro, triplo. Ai, meu Deus, caramba. Quando eu falo em multiplicação, eu falo em dobro, em triplo, em quádruplo. Eu posso dizer assim, Rogério tem o dobro de bolinhas de gude que Jadir. Ou seja, ele tem 2 vezes mais bolinhas de gude, não é isso? Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, ou seja, todas essas palavrinhas que indicam uma multiplicação são classificadas como numerais multiplicativos. Tá claro isso? Beleza? Aí, pessoal, vem o fracionário. Fracionário, eu quero que vocês escrevam na frente dele que indica divisão, ou se não, só grifem isso aqui, ó. Indicam a divisão. Hoje eu marquei o quadrado todo. Frações. Eu também. Então, fracionário, ele vai indicar a divisão. Por exemplo, se eu falar assim, comi meia pizza. O que é meia pizza? Metade de uma pizza. Metade de uma pizza. Como seria representada em fração? 1 sobre 2, não é isso? Então, numerais fracionários são esses que indicam a divisão, ok? Nesse caso, quando eu falo comi meia pizza, comi metade da pizza, comi 1/3, 2/5, 1/11, tudo isso vai indicar fração e por isso se chama numeral fracionário. Tudo bem? Certo? E o que seriam os numerais
coletivos. Vocês já repararam que muitas vezes a gente fala assim, nossa, fiz isso há décadas. O que são décadas? O que é uma década? 10 anos. 10 anos. São 10 anos. Ah, eu comprei uma dúzia de ovos. O que é dúzia? 12. São esses nomes. Meia dúzia. São esses nomes que eu uso para indicar uma quantidade exata. Então, dúzia, eu sei que representa 12 unidades. Década, eu sei que representa 10 anos. Século, eu sei que representa 100 anos. Então, toda vez que eu tenho esse nome fixo para indicar uma quantidade exata, ele se chama numeral coletivo. Tudo bem? Certinho até aí? É de estampa. Ah, não, é Sim. mentira. Certo? Ótimo. Pessoal, então o que a tia Fernanda precisava explicar hoje, eu expliquei. Aí prestem atenção, eu não sei exatamente qual foi a página que eu coloquei lá no Alunos Book para vocês Mas é só desenvolverem. com frio mesmo. Mas eu gostaria muito que Do amor e vocês carinho pra- desenvolvessem essa página 84, 85, sobre esse conteúdo explicado hoje, e a 86 só nesse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui em cima, que vai pedir a vocês a classificação desses tipos Tchau, de tia. numerais. Tchau, tia. Combinado? Combinado. Meus amores, então, olha só. Eu preciso agora, nossa aula está acabando, o aluno que não foi lá no chat, escreveu o nome dele e a palavra presente, faça isso agora, não se esqueça, tá bom? Para a gente conseguir saber exatamente quem está assistindo a aula, certo? Certo. Beijo, fiquem Tchau. com Deus, até semana que vem. Tchau. Tchau, tia. Tá? Tchau, galera.